Olá, na aula de matemática de hoje a gente vai estudar um pouco sobre circunferência na geometria analítica e seus exemplos. Circunferência e geometria analítica. O que seria uma circunferência? É o conjunto de pontos de um plano que estão à mesma distância r de um ponto fixo O, ou chamado de centro, no caso zero. Se o ponto O, formado pelas coordenadas A e B, e o ponto P por x e y, teremos assim então, igual como no gráfico, que essas duas distâncias é igual a raiz de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Mas se essa distância desses dois pontos, o centro e o P, for igual a uma reta R, então basta substituirmos o R pelo valor dessa distância aqui. Então, só conservaremos esse valor e continuaremos com esse valor de R igual. No caso, também temos a equação reduzida da circunferência, que aqui era só passar a raiz para o outro lado da igualdade. Então ficaria o r ao quadrado e repetiríamos o mesmo valor da última equação. Agora aqui iremos aplicar algumas propriedades de produtos notáveis para tirarmos esses valores do parêntese. Desenvolvendo então esses produtos notáveis, encontraremos que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Onde nesse caso poderíamos substituir se m fosse igual a menos 2a, n igual a menos 2b e p fosse igual a, aqui é 1a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, que poderia ser representado na seguinte forma. Então o menos 2a ficaria m, o n no lugar do menos 2b e continuaria multiplicando y, e o p substituiria o a ao quadrado mais b ao quadrado e o r ao quadrado passado para o outro lado da igualdade. No caso ficaria negativo. Então ficaria igual a zero. Posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Seja uma circunferência qualquer de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais mx mais ny mais k igual a zero, com centro em coordenadas a e b, e um ponto P, qualquer de coordenadas x e y, podemos representá-los das três seguintes formas possíveis. Primeiro caso, um ponto exterior. No caso, essa distância do ponto P até o centro, ele seria maior do que o raio da circunferência, pois ele está para fora do círculo, representado pela inequação. Então, no canto de igualdade, a gente levaria em conta que ele é maior do que o próprio raio, como a última equação também. Agora, nesse caso, se o ponto pertence à circunferência, como a gente já viu antes lá no início, então a distância do ponto P ao C, o centro, seria igual ao raio, representado pela equação, aquela equação que a gente viu da reduzida. E o terceiro caso, um ponto interior. No caso, esse ponto eu estaria aqui dentro. Então, a distância do ponto centro até o ponto P ele é menor que o raio, representado pela seguinte equação. Circunferência com centro na origem. Nesse caso, o centro seria nas coordenadas 0 e 0, a igual a 0 e b igual a 0, e a equação geral ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, onde lembra um pouco a própria fórmula de Pitágoras. Então, como eles seriam 0, o a e o b, então multiplicaria valores e no final seriam igual a zero. Então sobraria somente, lembrando essa fórmula aqui com a de Pitágoras. Seja uma circunferência qualquer de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais mx mais ny e mais k igual a zero, com centro em ponto O nas coordenadas w e t, e uma reta S qualquer de equação ax mais by mais c igual a zero. Podemos representar das três seguintes formas possíveis. Primeiro caso, uma reta tangente à circunferência. No caso, uma reta tangente, quando ela encostasse o seu ponto na circunferência, descobriríamos então que essa distância do centro até esse ponto seria igual ao próprio raio.
Então, sendo assim, ficaria dentro do módulo o A da coordenada multiplicado pelo W e o B da coordenada da reta multiplicado pela coordenada do próprio ponto do centro, mais o C, que é o que restaria, e dividido pela raiz do A quadrado mais B ao quadrado, sendo assim igual a essa distância R. O segundo caso seria uma reta secante à circunferência, onde essa distância do centro seria menor que raio, pois a reta secante ela está inserida dentro da circunferência. Sendo assim, essa distância também seria menor que o raio. E uma reta exterior à circunferência. No caso, ela estaria fora da circunferência. Então, essa distância ela é bem maior que o raio, como vemos aqui. Então, só bastaríamos colocarmos, dependendo do caso, o valor de uma equação maior ou menor que, igual àquela última fórmula seguinte, só substituindo se seria uma equação ou não. Observação. Uma outra maneira de descobrirmos as posições relativas entre a reta e a circunferência é resolvendo o sistema. No caso, aquela mesma equaçãozinha, tanto da reta como do ponto. Ax mais by mais c igual a zero, e x ao quadrado mais y ao quadrado, mais mx mais ny mais k igual a zero, que resultará em equação de segundo grau, onde d maior que zero é uma reta secante, dois pontos em comum, d igual a zero é uma reta tangente, um ponto em comum, e o d menor que zero, no caso o zero seria os pontos centrais, no caso seria uma reta exterior, sem ponto comum. Posição relativa entre duas circunferências. Tangentes externas. Duas circunferências são tangentes internas quando possuem somente um ponto em comum e uma exterior à outra. A distância entre os centros é igual à soma das medidas de seus raios. Então bastaríamos só somar, no caso a distância dos dois centros, a distância no caso seria dos dois raios, raio 1 e o raio 2 somados. Tangentes internas. Duas circunferências são tangentes internas quando possuem apenas um ponto em comum e uma esteja no interior da outra. A distância entre os dois centros seja igual à diferença entre os dois raios. Então basta pegarmos o valor desse raio, do raio maior, menos o do raio menor, e encontraríamos o valor dessa distância. Circunferências externas. Duas circunferências são consideradas externas quando não possuem ponto em comum. A distância entre os centros da circunferência deve ser maior que a soma das medidas de raios. Então, como seria? Essa distância era maior do que o raio 1 mais o raio 2. No caso, teria que ser somada com essa distância que está de fora. Então, provavelmente, seria uma reta que ligaria os dois centros. E circunferências secantes. Duas circunferências são consideradas secantes quando possuem dois pontos em comum. A distância entre os centros das circunferências deve ser menor que a soma das medidas de seus raios. Ou seja, essa distância ela é menor que a soma dos dois raios. E circunferências internas. Duas circunferências são consideradas internas quando não possuem pontos em comum e uma está localizada no interior da outra. A distância entre os centros da circunferência deve ser maior que o zero e menor que a diferença entre as medidas de seus raios. No caso, essas duas circunferências elas não se encostam. Portanto, essa distância ela é maior que zero, mas ela é menor que a soma dos dois raios. Circunferências concêntricas. Duas circunferências são consideradas concêntricas quando possuem o centro em comum, então as duas estão com o centro igual. Nesse caso, a distância entre os centros é nula, portanto, a distância entre os dois pontos seria igual a zero. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.